Então, pessoal, apresentar o slide que aí já iam me apresentar. Meu nome é Gil. O jornal de hoje é sobre o Taiki, que é esse artigo aqui. É um ensaio clínico randomizado, publicado no JAMA em agosto desse ano. É sobre a reposição de potássio na prevenção de FA nos pacientes pós-operatório cardíaco, no caso seria cirurgia de revascularização miocárdica. Estruturei essa apresentação em 3 partes. Vou começar, então, falando do contexto em que a pergunta do artigo se torna importante, depois o artigo propriamente dito, com a estrutura, e finalizar com uma breve análise crítica que eu consegui fazer. Primeiro, falando das AFACs. É uma sigla que vai aparecer ao longo da apresentação, significa relação atrial após cirurgias cardíacas. Então, sabe-se que 1,5 milhão de cirurgias cardíacas ocorrem no mundo em um ano, e grande parte são cirurgias de revascularização miocárdica, e que é representada por essa sigla CABG, que traduzem significa enxerto de variedade de artéria coronária, e 30% até 70% dos pacientes que são submetidos a esse tipo de cirurgia passam a apresentar essas AFACs. E isso acontece principalmente no segundo a terceiro pós-operatório, sendo que 90% acontece nos 5 primeiros dias. E por que acontece, né? Não, a fisiopatologia, exatamente, a gente não consegue saber, mas acredita-se que tem um componente de alteração estrutural do átrio prévio, então, pelos fatores de risco do paciente, seja hipertensão, idade avançada ou isquemia miocárdica prévia, somado a isso, o trauma cirúrgico direto, que leva a desde inflamação até isquemia atrial, que favorece a ocorrência de arritmias atriais, e também tem o componente pós-operatório, em que tem catecolaminas endógenas liberadas, mediadores inflamatórios pelo estresse cirúrgico, e também o manejo hidroeletrolítico no pós-operatório. As AFACs são associadas a maior mortalidade, aumento do tempo de estadia no hospital e na UTI, e também associada a maiores custos. Então, teria benefício de prevenir, só que as evidências das medidas de prevenção não são limitadas, e vale ressaltar que o principal fator de risco mais consistente é a idade, que é não modificável. E onde o potássio entra nessa história, né? O potássio tem um papel na eletrofisiologia cardíaca, e em situações de hipocalemia, é facilitado a ocorrência dos circuitos centrais, também diminui o período refratário, e a hipocalemia é associada a maior risco de desenvolver fibrose arterial, isso na comunidade. E existe a dúvida se, então, isso aplica também no contexto pós-operatório, no contexto cirúrgico, e também se a reposição de potássio teria benefício na prevenção desses episódios. O fato é que é uma prática rotineira repor potássio a fim de deixar níveis high normal, que seria na metade superior da faixa de normalidade, entre 4,5 e 5,5, como forma de prevenir esses episódios, só que é uma prática não baseada em evidências. E também tem os seus riscos e custos, então o risco de você dar mais fluido, ou fazer uma infusão rápida e ser letal para o paciente, ou prolongar de uma forma talvez não necessária o tempo de cada venoso, aumenta o risco de infecção, enfim. E também pode ter intolerância gastrointestinal se a reposição for via oral, e também os custos, né? Então, isoladamente, o potássio pode não ser um medicamento caro, mas você somando todas as reposições feitas é um montante significativo para o hospital, e também gasta recurso humano da enfermagem na checagem e administração dos medicamentos. Aqui só para mostrar um guideline publicado em 2006 sobre prevenção e manejo das AFACs pela Sociedade Europeia. Enfim, e é só para mostrar que eles colocam como uma prática padrão deixar potássio sérico entre 4,5 e 5,5. E eles mesmo colocam que isso nunca foi provado cientificamente. E as evidências que a gente tem são evidências de estudos observacionais. Esse é uma corte retrospectiva que analisou 3.068 pacientes numa única UTI cardiológica do Reino Unido por 5 anos, e eles mostram que a concentração média de potássio menor que 4,5 foi associada a um risco maior de FA, e não teve associação entre você repor potássio e ter FA. Só que essas evidências dos estudos observacionais são conflitantes entre si também. Outra corte que analisou
2.041 pacientes, também por 5 anos, submetidos a cirurgias cardíacas, nesse caso incluiu-se cirurgias valvares. Eles falam que pacientes com fibrilação atrial no pós-operatório tinham uma capacidade mais alta, 4,3 contra 4,21, e a reposição de potássio não reduziu a taxa de fibrilação atrial pós-operatório. Aqui é um ensaio clínico randomizado, duplo cego, desenvolvido na UTI de Crohn, que comparou os pacientes que tinham nível sérico, a meta de nível sérico de potássio de 4 a 4,5, quanto ao desfecho primário, seria a incidência de FA ou FLANC, em 910 pacientes também submetidos a cirurgias cardíacas, e não tinha diferença estatisticamente significativa quanto à incidência de fibrilação atrial, então 38% no normal low e 41% no normal high de potássio. Tudo isso para falar que, então, é uma prática rotineira de repor potássio para deixar no nível high normal, só que a gente não tem evidências robustas que embasam essa prática. E aí, nesse contexto, foi criado esse artigo. E a pergunta do artigo é se na prevenção de FA, você repor potássio quando o nível cai para abaixo de 3,6, seria não inferior à prática rotineira de repor potássio quando cai para abaixo de 4,5. Ou, em outras palavras, se um trigger menor para desencadear a reposição de potássio seria não inferior a um trigger high normal, que é o usual. Para responder essa pergunta, foi desenhado um ensaio clínico randomizado. A randomização foi de 1 para 1, em blocos permutados de 4 a 6. É um estudo open label, mas a análise foi cegada. E também é um estudo multicêntrico, em que foram recrutados 23 unidades de cirurgia cardíaca, 121 no Reino Unido e 2 na Alemanha, e na randomização teve a estratificação pelo centro. E os pacientes foram recrutados desde outubro de 2020 a novembro de 2023. E é um estudo de não inferioridade. E como definição, o estudo de inferioridade deseja mostrar que o novo tratamento não é menos eficaz que o outro já existente, isso dentro de certos critérios, e pode ser usado em alguns contextos específicos, e um dos contextos seria quando já tem uma prática padrão estabelecida, que seria antiético você usar um placebo como controle, então precisa de um controle ativo. E, nesses casos, pode ser usado para analisar a eficácia desse tratamento padrão já estabelecido. E, para um estudo de não inferioridade, a gente tem que ter algumas considerações, como margem de não inferioridade, tamanho amostral e população de análise. Vou falar um pouco melhor na parte da análise estatística. Aqui só para ilustrar a diferença entre estudo de superioridade e de não inferioridade. Superioridade é o que a maioria dos ensaios clínicos randomizados são, que deseja mostrar que o tratamento em estudo é melhor ou superior ao controle, que pode ser desde placebo até tratamento padrão. E aqui na tabela da diferença de efeito entre tratamento e controle, o intervalo de confiança tem que ser, não pode cruzar um zero, tem que ser maior que zero. E aí, isso para demonstrar superioridade. Nos estudos de não inferioridade, a gente determina uma margem de não inferioridade, que é essa da direita da tela, em laranja, que o quão pior a gente aceita que o tratamento seja para ser considerado não inferior. Então, aqui pode cruzar o zero, o intervalo de confiança da diferença de efeito, mas tem que ser, não pode cruzar a margem de não inferioridade para ser considerado não inferior. E o estudo de equivalência é não inferior ou superior, a máxima diferença fica entre essas duas margens nos dois lados. E voltando ao estudo, foram incluídos no estudo adultos com ritmo sinusal em programação de cirurgia de revascularização isolada, então que não teria outro procedimento cardíaco ou vascular no mesmo tempo cirúrgico, mas a captação de veias e artérias para fim de enxerto foi considerada parte do procedimento de revascularização, então não foi uma empecilho para a inclusão. E foram excluídos, então, os não adultos que tinham antecedente de arritmias atriais, FA ou taquicardias atriais, em uso atual ou prévio de antiarrítmico, e que no pré-operatório tinham bloqueio atrioventricular de grau avançado ou potássio maior que 5,5, e também foram excluídos pacientes RC dialíticos, e também foram excluídos pacientes que tinham envolvimento em algum outro estudo que estudava uma arritmia no pós-operatório cardíaco e também que não conseguiam consentir a pesquisa. O grupo de intervenção, então, foi
um grupo mais tolerante em relação ao controle de potássio, em que a gente repunha o potássio quando caía para abaixo do limite inferior da normalidade, abaixo de 3,6, e o grupo controle seria a prática já usual, um pouco mais rígida, de deixar repor potássio quando caía para baixo de 4,5. Temos um único desfecho primário, que é a incidência de novos episódios de afax. Nesse caso, não incluiu não só a fibrilação atrial, mas também o flutter e outras taquicardias atriais. E os pesquisadores falam que pode ser difícil diferenciar esses ritmos numa situação de urgência, e o manejo seria similar, então eles incluíram como afax. E isso seria clinicamente detectado e confirmado tanto pelo traçado inteiro, pelo eletro, quanto por mais de 30 segundos pela telemetria ou Holter, e isso nos primeiros 5 dias da admissão da UTI ou outros centros de cuidado pós-operatório, ou até alta hospitalar, o que acontecesse primeiro. Quanto aos desfechos secundários, tem muitos. Um deles é basicamente a mesma coisa do primário, só que ao invés de clinicamente e eletrocardiograficamente, é um ou outro. O próximo é só pelo Holter. Aí tem um que avalia o número de pacientes que experienciam pelo menos um episódio de arritmias que não são afax. Então, no caso, inclui outras taquissúprias por mais de 30 segundos, pausa ventricular por mais de 30 segundos, TV ou FV e BAV também de grau avançado por tempo indeterminado. Isso é detectado pelo Holter. E temos mais alguns desfechos secundários, que é a mortalidade intra-hospitalar, tempo de estadia na UTI no hospital, custos relacionados à aquisição e administração de potássio. Aparece no protocolo que inclui a qualidade de vida, o questionário sobre isso, mas não aparece isso em 6 meses, mas não aparece nos nossos resultados. Também teve 2 desfechos exploratórios, que analisa a duração dessas arritmias e a mediana de arritmias identificadas pelo Holter. Análise estatística, então eu vou começar falando dos 3 itens que importava nos estudos de inferioridade. Então, a margem de não inferioridade a definição é a máxima perda de eficácia clinicamente aceitável para que o tratamento seja considerado não inferior ao controle. E, na prática, é o quanto a gente tolera, quão pior a gente tolera que o tratamento seja. E a margem de não inferioridade tem que ser determinada previamente ao estudo. E depende de algumas considerações clínicas e estatísticas. Quanto a considerações clínicas, por exemplo, se o tratamento novo traz algumas vantagens clínicas, por exemplo, reduz efeito adverso, a gente pode considerar uma margem mais ampla, a gente ser mais tolerante com a margem. E quanto ao raciocínio estatístico, não tem uma regra universalmente aplicada para decidir isso, mas tem algumas regrinhas que a gente pode usar, que é considerar a margem de não inferioridade M como uma fração de C menos P. C seria o efeito do controle, P, efeito do placebo. Então, a gente usa dados históricos que analisam controle com o placebo. A gente usualmente pega 50% a 30% como fração a ser preservada desse efeito estimado do controle em relação ao placebo. E tem outra regrinha que pode ser usada, que é o 50% rule, que é quando você determina que a margem de não inferioridade tem que ser menor, de preferência 50%, em relação ao limite inferior do intervalo de confiança que compara, dos dados históricos também, que comparam o controle com o placebo. E só falar que o valor muito alto de margem de não inferioridade pode incluir como não inferior tratamentos que são inferiores, e o valor baixo, que é o valor mais conservador, pode acabar exigindo um tamanho de amostra muito grande. Então, no nosso estudo, a margem de não inferioridade foi considerada de 10%, e não tem tantos detalhes sobre o porquê disso. Eles consideram clinicamente relevante e viável pelo conceito de especialistas e em linha, na mesma linha dos grandes estudos de não inferioridade cardiovasculares. Outro item, então, a ser levado em consideração em estudo de não inferioridade é o tamanho amostral. No nosso estudo, foi considerado um N de 1.684 de pacientes a serem recrutados. Isso considerando a prevalência de afax no grupo rígido de 35%. Isso
Esse número veio do limite inferior de dados prévios de grandes estudos e foi apoiado pelo estudo piloto, que trouxe prevalência de 36,9%. Também foi considerada a margem de não inferioridade de 10, então, como eu falei, quanto menor a margem, maior o tamanho amostral, então, margem de não inferioridade influencia no N, e foi considerado o nível de significância de 2,5 para um poder de 90%, a favor de uma diferença verdadeira de 2% a favor do grupo rígido. Então, prevalência de 35% no rígido contra 37% no grupo relaxado. A partir desses itens, o N foi de 1.514, mas considerou 10% de perda de segmento. Aí a gente chegou nesse número final de 1.684. Terceira coisa a ser levada em consideração é a população de análise. Então, os ensaios clínicos, os resultados podem ser analisados de 2 métodos principalmente, que é a intenção por tratar e a análise por protocolo. Na intenção por tratar, você analisa toda a população randomizada, independentemente da perda, desistência, enfim, violação de protocolo, e é um método preferencialmente usado nos estudos de superioridade, porque com esse método, você diminui a diferença entre os dois grupos. Então, se tiver alguma diferença detectada no estudo de superioridade, a gente pode ficar mais confiante em relação a esse achado. Só que, pelo mesmo motivo, isso, no estudo de não inferioridade, deixa mais liberal, porque nesse tipo de estudo, a gente quer minimizar todos os fatores que tornam dois grupos semelhantes. Análise por protocolo, a gente, então, inclui só os pacientes randomizados que concluíram o tratamento sem violar o protocolo, e essa análise discrimina melhor a diferença. O ideal, então, em estudos de não inferioridade, é você analisar o resultado pelos dois métodos e os resultados serem semelhantes. Então, no nosso estudo, a eficácia foi analisada pelos dois métodos, tanto pela intenção de tratar quanto por protocolo. Só ressaltando que a população de análise de segurança foi diferente da população de análise de eficácia, apesar de ser por intenção de tratar, porque a de eficácia incluiu todos os randomizados que foram submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica. E foi considerada violação de protocolo no grupo relaxado, 2 reposições consecutivas, quando o potássio estava maior ou igual a 3,6, e no grupo rígido, você não repor quando o potássio estava menor que 4,5 por mais de 4 horas. Análise primária, então, foi uma análise não ajustada, inicialmente pela população de análise de eficácia por intenção de tratar, mas também foi feita análise ajustada pelas variáveis de idade, sexo e local, e o desfecho primário e secundário foi analisada de novo usando a população por protocolo. No desfecho primário, a análise foi de não inferioridade, então, considerando o intervalo de confiança unilateral de 97,5% e a margem de não inferioridade previamente especificada de 10%. E os resultados foram analisados usando o modelo de regressão logística, com padronização marginal, e nos desfechos secundários, a análise foi de superioridade, considerando o intervalo de confiança de 95% e alfa de 5%. As variáveis categóricas foram analisadas pelo modelo de regressão logística e as quantitativas pela regressão linear. O hazard ratio da mortalidade intra-hospitalar, tempo de estadia no hospital e na UTI, foi estimado pelo modelo de Cox. A análise de subgrupos foi feita usando teste de razão de verossimilhança. Não teve perda de dado coletado nos centros, mas teve dados faltantes no desfecho analisado pelo mentor de ritmo cardíaco ambulatorial, pela perda do mentor, falha de registro, districopado, enfim, e aí foi feita análise de sensibilidade usando ponderação de probabilidade inversa. Os efeitos adversos foram monitorizados desde a randomização até 6 meses do pós-operatório e foram categorizados pelo braço de tratamento usando o grupo de análise de segurança. E não foi feita em uma análise interina. Foram os resultados, quanto aos achados descritivos, foram avaliados 5.568 pacientes para ver se eles eram elegíveis. Eles, apenas 1.690 após as exclusões foram randomizadas, 3 pacientes foram randomizados em erro, resultando, então, em 843 pacientes no
grupo relaxado e 844 no grupo rígido, e essa população seria a população de análise de segurança. E aí, desses 17 pacientes não foram para cirurgia, não tiveram cirurgia de revascularização miocárdica isolada, ou morreram ou se retiraram do estudo, e tiveram 3 que foram vistos que não eram elegíveis depois da randomização. Aí, a partir disso, temos outra população, que é a população de análise eficaz, 380 no grupo relaxado e 837 no grupo rígido. E a partir deles, 48% no grupo intervenção e 135 no grupo controle não tiveram violação de protocolo, e a gente resulta na população de análise de protocolo 782 e 702 no grupo intervenção e controle, respectivamente. Então, aqui as características. As características do início do estudo dos pacientes não tinha diferença, eram equilibradas. A média de idade era de 65 anos, maioria homens, 85%, e maioria branca, 87%, 10% asiáticos e 3% outras etnias. O IMC médio foi de 29, então era um sobrepeso, e o Euroscore 2 era de 1,5 a 1,6 em média, que é uma ferramenta que prediz a mortalidade intra-hospitalar dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, vai de 0 a 100%. Quanto menor a porcentagem, menos risco, e 1,5 ou 1,6 é considerado baixo risco. Enquanto a doença renal crônica, diabetes, eventos cerebrovasculares prévios, não tinha muita diferença entre os grupos. Só para mostrar que 78% dos pacientes usavam beta-bloqueadores previamente ao estudo. E em relação a outros medicamentos também eram bem equilibrados, e o potássio sérico depois da cirurgia de revascularização era de 5, e o padrão de 0,7. Aqui só para mostrar que os dois grupos receberam de forma semelhante outras medidas que podem prevenir esses episódios. A administração de beta-bloqueadores, amiodarona e magnésio, foi de acordo com a prática local, protocolos locais de cada centro, mas foi equilibrado entre os dois grupos. Agora, os desfechos são 26,2% no grupo controle e 27,8% no grupo relaxado encontraram o desfecho primário, com a diferença de risco não ajustada de 1,7, o intervalo de confiança de menos 2,6 a 5,9 também, e o limite superior do intervalo de confiança não cruzava a margem de não inferioridade. Então, foi considerado, o grupo relaxado foi considerado não inferior ao grupo de controle rígido, e isso a gente consegue os mesmos resultados com a análise ajustada. Aqui, só para mostrar que a gente teve o mesmo resultado na análise com a população de análise por protocolo. Então, aqui a gente vê que a população é menor, excluindo aqueles que violaram o protocolo, e também não cruza a margem de não inferioridade. Quanto aos desfechos secundários, não teve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. A única coisa que teve diferença foram os custos relacionados à aquisição e administração de potássio. Aqui, então, teve 32,2% contra 33,1% em ataques detectados pelo Holter. Aí o próximo é 33,1% contra 33% em episódios detectados clinicamente ou pelo Holter, e o terceiro é 19,1% contra 21% de arritmias não afáveis. E a análise dos desfechos secundários foi por superioridade, então aqui a gente vê que todos cruzam o zero. Aqui, outros desfechos secundários que não tiveram diferença entre os grupos, a mortalidade intra-hospitalar foi de 6 e 2 por 10 mil pessoas dia. O tempo de estadia na UTI foi a mediana de 2 e no hospital de 6. O hazard ratio é tudo próximo de 1. E aqui a única coisa que foi diferente mesmo é o custo de aquisição e administração de potássio. O grupo relaxado, então, que a gente era mais tolerante com
o nível sérico de potássio recebeu significativamente, teve um gasto significativamente menor em relação ao potássio. A diferença foi de $111, em média, por paciente. Aqui só para mostrar que, considerando as perdas de dados por monitores, o resultado foi semelhante. Análise de subgrupos também não teve diferença estatisticamente significativa, então analisou idade, sexo, fibrose atrial por mais de 30 segundos durante a cirurgia, beta-bloqueador, fração de injeção, etnia, Euroscore, diuréticos de alça, enfim, tudo, mas não teve diferença. Quanto aos monitores, teve algumas perdas de registro, como eu citei, foram 147 no grupo intervenção e 133 no grupo controle. E quanto aos desfechos exploratórios, também não teve diferença nos dois grupos quanto à carga da arritmia. Só as arritmias não AFAX, que incluía aquela TVFV, bloqueio ventricular de grau avançado, enfim, também não teve diferença, mas teve um episódio de fibrilação ventricular no paciente alocado para o braço de intervenção. Só que foi logo na chegada da UTI e o potássio sérico, antes de qualquer intervenção, o potássio sérico da ocasião era de 4,7. E o paciente reverteu ao ritmo sinusal depois de um choque. Aqui a gente consegue ver uma clara separação entre frequência de reposição de potássio e o potássio sérico médio. A mediana de administração de potássio durante esses 5 dias antes do primeiro episódio de AFAX foi de 7 no grupo controle contra 0 no grupo intervenção, resultando num nível sérico maior de potássio no grupo controle. Aqui só para falar que a frequência de aferições do potássio sérico foi semelhante, e isso também era de acordo com as práticas e protocolos locais. Quanto aos efeitos adversos, foram analisados morte, eventos adversos sérios, não esperados, não sérios, não esperados e esperados, mas também não teve diferença entre os dois grupos. A conclusão dos autores, então, foi que você repor potássio só quando o potássio cai para baixo de 3,6 não é inferior a você repor quando cai para baixo de 4,5, que é a prática já rotineira. Isso na prevenção de fibrilação atrial pós cirurgias de revascularização miocárdica. E um gatilho menor para se repor não era associado a maior risco de arritmias ou mais eventos adversos. E aí eles consideram que, então, a prática rotineira de você tentar manter o nível sérico de potássio high normal pode ser abandonada, e isso reduziria os custos da saúde e também potenciais riscos ao paciente. Aqui, os pontos fortes do estudo, então, foi que é um estudo randomizado e é um estudo multicêntrico, então a população é representativa e também a gente tinham práticas locais, protocolos locais que foram feitas. É um desenho que um estudo que foi desenhado para ser de não inferioridade, e não só depois de ver a conclusão mudou como não inferioridade, e tem um desenho apropriado para isso, com imagem de não inferioridade bem pensada, e análise por protocolo, confirmando o resultado da análise por intenção de tratar. Outro ponto forte é que os dois grupos, antes do início da pesquisa, tinham características basais bem equilibradas e também receberam a amiodarona, magnésio, beta-bloqueadores no manejo pós-operatório de forma semelhante. E também, outro ponto é que teve separação na frequência de administração de potássio e, consequentemente, não sei consequentemente, mas também no nível sérico médio de potássio entre os dois grupos. As limitações, então, é um estudo open label, e pode ter alguns vieses que tentaram ser amenizados pela análise cegada. E também analisa só os pacientes submetidos à revascularização miocárdica isoladamente. Então, você não inclui outros pacientes de outro tipo de cirurgias cardíacas, cirurgias valvárias, enfim. A população analisada relativamente representa a população geralmente submetida à revascularização miocárdica,
mas acabou que as mulheres foram pouco representadas, e também o Euroscore 2 era baixo, então a gente não sabe se esses resultados podem ser extrapolados para pacientes mulheres e de alto risco e também de outras cirurgias cardíacas. Também teve a taxa de adesão, não adesão ao protocolo maior no grupo controle, apesar de ser uma prática já rotineira, e tentaram, mas a análise por protocolo acabou que mostrou o mesmo resultado. E outra limitação é que, apesar de ter essa diferença entre os dois grupos, o potássio médio era nos dois grupos maior que 4. Isso pode ter levado o estudo em direção à neutralidade e à não inferioridade. E também fica a dúvida se a gente consegue aplicar esse resultado para pacientes que têm potássio sérico, a média de potássio sérico pleno. Acho que é isso, as referências estão aqui no... Obrigada. Temos 30 monstrinhos agora para ficar em quarto. Aqui a gente viu que os estudos ficam ali no 4. Eu acho que não Ele disse que lá no Jagão, eu aprendi a regra do 1, 2, 3, 4, calcina de 1,9, magnésio 52, fósforo 53, potássio 4. Então, na verdade, eu aprendi a regra do 1, 2, 3, 4. Para mim, é do sujeito, não é isso. E se PCR é maior do que a bonita, segue assim. Mas não aprendi só, não, isso aqui. Mas e aí? Acho que o que a gente dividiu primeiro para a prática, para a vida, desse estudo, e depois falando assim, essa questão da não inferioridade, foi muito legal disso também, a maneira que ele trouxe. Eu acho que a gente ficava criando alguns óculos da medicina que muitas vezes praticavam fazer as evidências. Então, aí você fez a apresentação. A gente criou essa prática com base, às vezes, em observação, em alguns dados empíricos, mas quando você concatena todos os dados, pelo menos o que tinha nesse estudo, mais trabalhos observacionais, e todos os fechos eram erros em relação ao empírico. Esse trabalho mostrou mais ciência ciência, por isso a gente vê que a gente vê lá. Os trabalhos também têm essa diferença, muito comparado com os resultados. Então, a gente acaba adotando valores ou práticas com base em empirismo. Eu sinto que o trabalho de não inferioridade para isso porque, de fato, isso é uma conta muito bem estabelecida, baseada em nada, sabe? Então, não era um standard of care baseado em nada. Assim. Então, a gente trouxe um background que não chega a falar evidência baseada aqui. Diferente, sei lá, faz o outro para uma farinha, por exemplo. Uma farinha de trabalho e era bem solidificada. Eles fazem trabalho de uma droga nova para surgir. Eu sinto que a gente tem um dogma baseado em nada. A gente está tentando agora de prioridade para provar que tem diferença fazer uma coisa que economiza mais e tem mais segurança para você. Então, acho que agora tem mais sentido em fazer uma coisa agora baseada em alguma coisa, pelo menos, que era menos custo, porque o potássio tem vários efeitos adversos, inclusive, associados à reposição. Talvez esse trabalho não teve diferença. Não demonstrou, mas, pelo menos subjetivamente, eu acho que, apesar de que pode até ter risco, o risco dele não mostrou diferença, mas aconteceu. Apesar de um caso, e às vezes o dano causado por esse caso pode ser um dano mais grave, apesar de ter sido um caso entre inocentes. Acho que não justifica você fazer isso. Porque ter esse risco e você não viu isso. Qual que é a definição de voz? Se você não tem voz, não é nem aplicável você fazer um estudo randomizado na questão toda. E muitas vezes a gente acha que alguma coisa são dogmas, alguma coisa que a gente acha que não tem voz, ele tem total. E tem várias coisas que a gente faz na nossa vida, que aí quando alguém vai lá e sabe que não chama de mim, você fala, pô, não chama, você não besta. Porque no fim a nossa vida é muito mais formulada por perguntas da nossa rotina do que uma nova grande molécula, sabe? Então, acho que faz todo sentido a gente estudar. É uma coisa que ali é um senso comum, então vamos estudar.
ter impacto de claro, assim, né? Quanto custa, vocês acham, um equipe no privado? Eu não sei o número exato, mas eu sei aproximado, assim, pode ter mudado já. Uma equipe. Aí vamos botar um tipo de bomba, espero. Você falou também que é o vocês não sabem se é verdade o que eu estou falando. Mas você fazer uma reposição, por exemplo, você pega num hospital assim. Esse aqui vai ser a prova do Google. Equipe banhada a ouro. Não é quando você vai comprar no Mercado Livre, né? Então, quanto que custa você, num hospital, quando você interna, por exemplo, internar num hospital privado mediano, sem ser top, para receber posição de um eletrônico, uma equipe, a sua só de curiosidade, no Mercado Livre é 139, e assim, isso é uma coisa super cara. E aí, e fora você já viu o quanto que você tem de repasse que fica retido pelo hospital. Você já viu quanto é alguma coisa que você compra e quanto o hospital cobra do usuário final. Então, é mais de 2 ou 3 vezes. Então, isso tem um custo envolvido para o hospital, para o paciente, para isso aumenta o nosso convênio, super alto. Então, acho que se tem justificativa para o lado do estudar, já é um impacto gigante. Então, esse acho que é um ponto legal. Então, e vocês, então, acho que faz sentido na minha cabeça, que a conclusão é: não vou repor o potássio para manter acima de 4,5 para evitar a arritmia, para evitar FA. Legal. Então, isso vocês ficam com isso na cabeça? Esse estudo define, bate martelo nessa conduta, vocês não vão mais fazer isso, o que vocês acham? Assim, para o grosso, acho que os pacientes que, assim, isso representa, porque a maior parte das cirurgias cardíacas são revaspularizações e os pacientes eram lisos, assim. Fiquei curioso, ainda só uma curiosidade, sabe um paciente que já tem um paciente um pouco mais doente, ou, sei lá, avaliar FA de alta no paciente que já tem uma FA relativamente pluricultural, sei lá, grande. Mas aí também não sei se, tipo, a gente conseguiria fazer um estudo grande para ver se faria diferença. Ou se o fato do paciente já ser um pouco mais grave, já ter acontecimento, já todo mundo já se convenceria de dar, entendeu? E aí, o que você acha? A pergunta foi: esse estudo te convenceu a não adotar uma conduta de manter a votação de 4,5 para usar essa sua prática? O Arthur colocou o ponto de que nessa população de baixo risco, assim, ele tem dúvida que poderia conduzir ele numa população talvez de mais alto risco, mais cardiopatia, doença estrutural, mais se for de exemplo, Ou, por exemplo, quem já tem uma FA, que é relativamente lá, e ver tipo, quanto de episódio de FA de alta resposta que leva a aumento de estabilidade, né, sei lá. Essa foi uma das limitações do estudo. E essa definitivamente é uma limitação. Tudo se aplica àquela população que pode analisar. Então, isso faz todo sentido. Então, se você tem uma população, você pode mais para outra população. Mas, porra, mas Isso assim, não importante é isso. Assim, não tá meio assim. Não... Então, agora, se o cara for eu escolho 1, potássio 4 e 3, você não vai repor. Mas se ele for eu escolho 4, potássio 3 e 9, você vai repor. Então, é isso que eu estou Não. Esse ponto. Ah, tá. Então, assim, não, isso aí, eu quero repor. Acho que assim, eu não acharia, não acharia, eu acharia que os dois condutos estariam ok. Tipo, aí deixaria o magnésio acima de 2, né? Aí o potássio, tudo bem, mas o magnésio, o produto de magnésio, o potássio está acima de 8. Eu acho que faltou um estudo assim de bando. O duplo produto. Faltou um controle, fazer um estudo de bando, o potássio para magnésio. No fim, eu tenho a impressão que a gente não fala sobre a parte legal. A gente
muitas vezes procura a evidência para justificar coisas que já fazemos. Então, isso é muito interessante. Claro, que se você faz uma coisa que é totalmente fora, isso, então você tem mania de estar mais de acordo com a evidência em mente, e você começa a achar coisas que agradam, não tem tipo de constelação. Mas a sensação de que se não é que o cara vai fazer FA ou não, porque o contato ele está menor que pode. Se quando alguém faz uma FA no pós-operatório, ou quando ele faz uma FA onde ele não tinha uma FA prévia, o que isso tinha na sua cabeça não é falta de vontade. Isso tinha na sua cabeça o quê? Por que esse cara está fazendo FA? Quem faz FA? Esse cara é benéfico. Então, o cara que não tinha FA e começa a fazer FA, ou ele está com dor. Também você pode falar assim, FA igual a infecção pulmonar do fim. Também não é isso. Mas assim, FA igual a tudo que a gente falou. É igual a cara não dá de ficar com FA, tem que ficar com FA. Alguma coisa aconteceu. Você pode chegar lá e já não tem nada. Pode ter sido dor, pode ser infecção, pode ser alguma coisa cirúrgica. Mas então, FA, a função do gatilho, é sim um sinal. Aí eu trouxe que é associado à piora de desfechos, é associado à piora de desfechos. O Rodolfo, na aula de gastro, você lembra que o Rodolfo falou? O paciente que faz uma cirurgia gástrica, que faz FA não rara, complicação em comunicação, com pericárdio, ele faz FA. O FA é sinal de alguma coisa dando errada. Frequência cardíaca é sinal de escalerodenérgico. FA é sinal de escalerodenérgico. Tem que ser instalado. Agora, eu vou usar isso como argumento para falar para as pessoas, tipo, vou dar semana de 4. Tranquilo. Já tem um cara, eu digo que eu não preciso ficar repondo só para isso. Quando alguém perguntar, sabe? Então, acho que eu usaria extraio para isso. Mas eu não usaria extraio para falar assim, ele fez FA, não tem estudo falando que ele ganha potássio, então eu estou não fazer nada. O alarme ainda tem que estar aí, mas eu vou usar isso para não ser louco atrás de potássio. Então, acho que eu usaria isso nesse sentido. Mas é um estudo que se aplica à promoção. Sempre vai ser isso. A gente sempre vai ter diferente na semana. A gente sempre faz isso. Eu gosto de EC. E aí, ela foi neutra com o estudo do EOG. Cada grupo controle, 29% do EOG. Então, a gente aplica no caso. A gente sempre vai fazer isso. Você acredita naquela teoria, você vai usar, e é isso que eu faço com o outro. Mas eu acho que isso me dá uma segurança para esse contexto. Mas agora, você trouxe lá, e foi muito legal o jeito que você passou por todo o negócio. Uma coisa que você colocou, quando você chegou lá, um dos seus slides, ele mostra a população. Então, ele mostra lá que a expectativa que você tem que ter quando você faz o seu cálculo, no seu slide de cálculo de amostra. Vamos lá. Acho que antes disso, vai. Quando que vocês fariam um estudo de não inferioridade baseado no que a Evan colocou e colocou no primeiro? Quando tem uma intervenção alternativa, que ela implicitamente melhora a intervenção usual, ou a que eu quero comparar. Me faz um estudo de não inferioridade. Me escreve um estudo de não inferioridade que você faria agora. Quero comparar paciente com DPOC internado na UTI, se eu vou ficar na emergência, não está invadido, eu quero comparar fase gás arterial com gás venosa, porque eu quero ver só pressão gás venosa melhor, porque causa menos dor coletado. É um diagnóstico, e o diagnóstico é mais difícil ainda, mas pode ser. Isso não de conduta, fala em conduta, mas faz sentido isso mesmo. Pode ser no próprio DPOC. Então, VNI é o padrão ouro, eu não posso colocar o cara vai estudar no oxigênio, talvez para isso. Eu quero testar se CPAP faz sentido. Então, você vai para a VNI, vai CPAP, vai CPAP é não inferior. Então, mas é a mesma evidência. Então, quando é antiético, você não expor um paciente a uma intervenção. É o padrão. Aí você faz um estudo de não inferioridade, certo? Como você fazer com placebo. Ou outra coisa assim, antiético, a gente não raro fala quando o estudo ele é de superioridade e ele é neutro, a gente fala que as coisas são, as intervenções são iguais. Tá certo isso. Mas a gente usa isso na nossa vida. Sim, eu não tenho nem como você fazer. Exato. Minha realização é que esse curado saindo. Outra coisa que também pode ser menor, né?
O N tá na superioridade, não. Não, só a foto do caudal. Mas ainda assim, vai muito de acordo com a sua margem, de acordo com a sua amostra. E é isso que tem que mudar algumas coisas. Fala. Eu acho que uma coisa que não é que o Max também vai ser igual. Ela vai ser pior, mas ela tem benefício de outros secundários. É o caso do LAP. Ela pode vir do LAP, pode vir do LAP pior, mas ele vai que às vezes a eficácia que você está testando aquilo, então, sei lá, se botasse o menor 3,5 fosse pior para outras coisas, mas ele tem outros benefícios secundários, por exemplo, de preço, sei lá o quê. Então, ele não necessariamente é igual, pode ser pior do que a intervenção padrão, mas ele tem algum outro benefício que justifica o seu uso. Que aí ele pode ser pior dentro de uma margem aceitável. E aí essa é a margem de inferioridade. Ele colocou tanto clinicamente quanto estatisticamente. Não faz sentido. Definir essa margem não é fácil. O que é aceitável, vários estudos que são de inferioridade criticam essa margem. Mas vamos lá. Não raro a gente usa um estudo de superioridade que é neutro como as condutas equivalentes. Podemos fazer isso ou não? Não podemos fazer isso. Porque senão eu podia fazer, eu vou desenhar o main star. Já tem frustração. Eu vou fazer o esse texto. Tem um N final. Legal. Vou fazer o 3. Eu quero estudar se você pode vir na UTI, melhora desfecho ou não. Aí eu preciso fazer o de não inferioridade, de superioridade com um 9. Aí eu faço com 4 pacientes. 2 podem ter pipi, 2 9. E no final das contas, a mortalidade foi igual. Eu falo, olha, inflamar. Não, na verdade, então foi igual. Posso falar isso? Não, porque ele foi um estudo desenhado para superioridade. E ele não preencheu aqueles pré-requisitos que a Caio colocou lá. E você tem que definir um cálculo amostral, tem que definir a coincidência. Aí você pode falar que atingiu a margem de não inferioridade. E a gente usa isso como igual a vida inteira. Perceba que vocês não usaram isso? Ah, mas foi igual. Ah, não faz diferença. Ah, foi igual. Que é isso. Então, isso é uma coisa que tomar bastante cuidado na nossa vida. Às vezes a não tem a resposta para isso. Vamos supor, o primeiro estudo de transfusão de concentrado de hemácias em UTI, foi um estudo de superioridade, foi o que de superioridade, que HB de 7 versus 10, 9. Era transfundir para ser baixo de 7, transfundir abaixo de 9 ou 10, eu acho. Tudo bem, você lembra desse estudo? E aí ele foi. Deus. E ele estava previsto para ter 2.000 pacientes. Ele teve 800. Nós temos que ver, talvez 500. Temos que ver. E ele foi neutro. O que a gente fala? 7 é igual a 10. 7 é igual a 9. Então a gente usa isso na nossa vida. A gente critica outras coisas na base, mas não necessariamente a gente utiliza para isso. Agora, um estudo de não inferioridade pode mostrar superioridade? Pode. Então, o oposto pode. Porque se essa intervenção nova tiver, com aquela amostra, tiver tanto benefício, o estudo de não inferioridade pode mostrar sim superioridade. Tá? É uma coisa também que não veio no estudo. Aí, ó, tamanho amostral. 1.684 pacientes, partindo do princípio que ele teria 10% de margem de inferioridade, e vamos assumir que você criticou os guardiões, não sei se de onde veio, mas 10% pareceu ok, porque pareceu ok, você não criticou. Tá bom. Aí um erro beta de 10%, o que é o beta de 10%? É um poder de 90%. Isso quer dizer o quê? E o falso negativo. Né? Nós estamos trabalhando um 10% de falso, a chance de ter falso negativo. E um alfa de 2,5% seria o falso positivo. Beleza. E aí, assumindo 10% de perda de segmento. Então, você ainda está insuflando um pouquinho a amostra para perder e manter esse poder de 10, 2,5%. Esse poder de 10%, com esse alfa de 2,5%, parte do princípio que eu tenho uma prevalência de AFAX de isso não tem. Quanto foi a prevalência? Foi 20. Foi 20? 15%. Então, esse estudo tem poder que ele se propõe a ter? Não tem.
Então, talvez ele não tenha tido poder para mostrar a inferioridade. Eu acho que ele tem, eu vou usar ele como assim. Mas assim, só para a gente falar disso mesmo, desse ponto. Então, leu o estudo, ele chegou a uma conclusão, ele calculou uma amostra e todo o cálculo foi baseado naquilo. Veja se o que ele esperava aconteceu, para ver se o resultado é compatível ou não. Não, para mim, isso não é compatível. Talvez tenha poder daquele sentido. Tá? O que mais? O alvo dele é menor, a gente tem que ser uma população maior. Qual era a taxa de população maior? Geralmente, por isso que vai ter. Continuar o off, né? Não, é aquilo. Na verdade, nem sempre ele tem uma amostra melhor. Se tiver uma margem muito estreita, de atividade, então não se revelar de qualquer maneira. Para o mesmo poder, a mesma taxa de eventos, você pegar as mesmo controle de dimensão, eu entendi, pelo menos até o que eu estudei, no geral, isso de não inferioridade, apesar de um menor. Se não tinha esse conceito, ele pode ser real, eu posso mostrar uma coisa. Olha, professor, Na cabeça, atualmente, para população maior, você precisa de mais gente para poder jogar as coisas. Estatística que você tem não vai ficar o dado. Você joga tudo só para um lado, e aí você mantém aquele. esse cabeça de cálculo tudo, eu acho que era Jeff, inclusive, controle de mim, que isso era de uma prioridade, a ideia era fazer isso era mais barato, enfim, conseguir amanhã. Você tem que mas lembrar que a gente manipular a amostra. Eu não sei, a sua resposta eu tenho a impressão que é não, tá? E é onde a gente está falando, a gente negócio. Mas e aí só lembrar que quando você manipular a amostra por facilidade, é um tiro no pé, porque a gente faz isso quando a gente quer fazer um trabalho, a gente só quer publicar. Mas não, deixa esse positivo. Porque no fim, às vezes, você mata uma ideia. Porque você sai um trial que é neutro, uma ideia, e ninguém vai com outro trial porque no fim ele matou uma ideia, sendo que ele não teve poder daquilo. Então, fora que um trial é um esforço gigantesco, isso é um custo gigantesco. E aí, no final, nem sempre é fácil você patrocínio, considerando um momento. É um tiro completo muito grande. Então, cuidado quando pular a bola para chegar a um momento menor. Então, rara que tira. Mas, então vamos dar uma um pouco maior, como se for um piloto, não sei o quê. Depois passa todo o trabalho, pode ter essa quantidade de 20%. Nunca vai vir 20%. O negócio mais barato, às vezes, é tipo da intervenção. Tem testar duas intervenções, uma pode ser um pouquinho melhor, mas a topa aqui é um pouquinho pior, porque é mais barato. Que é o que todo mundo faz todo dia. Está na UTI, está com fome, e você lê. Eu posso comer uma DG, que é meio mais ou menos, mas é de graça, ou eu desço com paleta rica. Paleta rica é melhor, eu tenho que descer até lá, vai me cansar, eu vou gastar dinheiro. Aí você faz a avaliação de legibilidade. De repente, Olha, cena inferior. É isso é a avaliação de legibilidade. você está mais triste, mais cansado, você merece. Massa mais de legibilidade. Tem dois conceitos legais de relação a isso também. Sobre o seu poder. O conceito de você não. É impossível você provar que algo não existe. Você não consegue provar que algo existe. A prova da inexistência de alguma coisa é a capacidade de detectar ela. Com a capacidade de essa tipologia, vai ter certeza de quanto chegou. Chegar nada. É impossível você provar que algo não existe. Você não chega em chegar na Austrália e não precisa ser como. Acho que a gente pode falar que é alguma coisa neutra, porque tem para isso. Às vezes a gente não consegue detectar as diferenças. E uma coisa legal também, que foi segundo mostrou na sequência da análise do tipo de análise. De questão de tratar e o protocolo. Porque normalmente nos trabalhos de superioridade, um dos critérios que eu disse é que de qualidade do trabalho é de usar a análise por intenção de tratar, não utilizar a análise do protocolo. Eu lembro quando eu estava aprendendo isso, não fazia sentido para mim, que quando eu fui ver a análise na inferioridade, o padrão ouro era a análise do protocolo. Eu sempre entendesse o que isso tinha acontecido.
Mas vai dentro também da premissa do princípio da hipótese nula, né? Você tem que partir de um pressuposto da dúvida e não de que alguma coisa já existe. Você tem que partir da ideia da inexistência do fluido. Um jeito também, pelo menos para mim, ajudar a entender, porque a intenção de tratar sempre faz sentido. Se você randomizou uma árvore, você tem que seguir naquilo, senão você fez o protocolo, você enviesou ao tirar ele de todo esse tratar e botar no protocolo. Agora, na não inferioridade, imagina se você é um péssimo pesquisador. Então você é um pesquisador super preguiçoso. Eu tenho que repor potássio versus não repor potássio. Mas eu não tenho essa, tá? Então eu não repor potássio para ninguém. E aí, como é que os grupos vão ter de FA? Se eu não repus potássio para ninguém, se potássio mudar alguma coisa, todo mundo vai ter a mesma taxa de potássio. Eu estava lá em casa, não repus potássio para ninguém, mas eu já não avisei. 1.000 pacientes por repor potássio, 1.000 pacientes por não repor potássio. Mas eu fui super pouco efetivo. E ninguém recebeu potássio. Então, os desfechos foram iguais. Então, por intenção de tratar, não tem inferioridade. Os desfechos foram iguais. Dá para entender isso? Agora, se eu fizer por protocolo, pera lá. Todo mundo caiu no grupo, não repor. E aí, então, por protocolo, isso tudo. Então, aí ele já não passaria da utilidade. Então, desenhos de não inferioridade parecem fáceis, mas protocolos meio mal aderidos, crossover, eles tendem a não inferioridade, porque você está equivalendo os grupos, e aí lascou. A questão da equação é isso. São coisas que tem muitos crossover, lascou tudo. Mas é uma dúvida assim, mas nesse estudo, por exemplo, você tem separação fisiológica inteira. Tipo, não é uma intervenção exatamente, né? Mas são de níveis de pedaços diferentes. Teve separação independente se é Sim, mas só o que é separação fisiológica? Eu acho que não tem separação fisiológica, mas eu não sei o que é isso. às vezes não, mas assim, os níveis de potássio, tipo, eram tipo, diferentes entre os grupos. E ela mostrou um gráfico que eles eram diferentes. Abria. Mas assim, você lembra do estudo HIT? Eu sempre falo desse estudo que eu gosto, é o HIT de febre, que teve separação entre os grupos na temperatura 37,6. 37. Por mim, eu olho para o processo da febre, ele eu acho uma das coisas que me incomodou nesse estudo é isso. O cara lá, ele tinha separado, ele está com 4,3 versus 4,1,5, sei lá, de potássio, né? Olha aí o quarto dia. Não, o que me chama a atenção é que no terceiro dia, nem o grupo de intervenção ficou acima na verdade, o controle ficou acima de 4,5. E até aí mostrou que 138 pessoas do grupo intervenção não recebeu potássio no momento, né? Teve uma quebra do protocolo. E aí eu acho que naquela história de você estudar um negócio que o pessoal não acredita. É por isso que o Mas então, assim, nacional teve separação, então o Rodrigo colocou a intenção de tratar versus protocolo. Aí tanto faz que teve uma separação. Mas não assim, é uma mais de separação. Tá? Realmente, separou. O gráfico tá gordinho. É um gráfico gordinho. Mas 4,5 Do menor para o maior é 0,8 metros. Não tinha reparado na escala. Cara, Ele é melhor que escala eles gráfica venosa para o para cérebro. apresentação, ela tem que tomar muito cuidado. O Marcelo sempre comenta do Life Nox no Bad Nox, TVP. Eles são que a Pixel melhorou muito. E aí você vai ver, o gráfico apresentado lá, né, tipo, de 60% a 65%. Se fizesse um gráfico atualmente, você ia olhar lá, se você não lá. Mas então teve uma separação. Eu não sei se clinicamente, então realmente teve uma diferença. E depois muito mais, foi quase 10 vezes, umas 7, 8 vezes no grupo, e o grosso do outro grupo está próximo de uma reposição lá embaixo. Então, assim, realmente teve separação em conduta, tudo isso. Mas eu acho que faz sentido ser mostrado toda a análise, foi por protocolo que se tratar nesse contexto, como eu procurei que isso seria o padrão ouro. E tinha alguma outra coisa. A questão de quando você mostrou muito legal, que quando você falou que, quando eu faço uma das críticas é que ele era um estudo aberto. Em estudo aberto, você mostrou que tem muito viés de fórmulas, eleição, de aferição. Mas eu não vi lá, mas você mostrou muito bem ao longo do solo o viés de performance. Então,
lembrar que uma das coisas que eu estudo é aberto, eu acredito em potássio. Então, quando o paciente não repõe potássio, qualquer coisa que ele faz, você fala, tá lá, fazendo a gente mesmo. Desfecho, a gente mesmo. Isso pode ter sido durante o banho, sabe? Tá lá. Isso seria um viés de observação. E tem um viés de performance. Esse paciente quer no grupo potássio. Olha, tá no grupo que não faz arritmia, gente. Tá ganhando uma melhorona. Beta lógico que ele não faz arritmia, tá no grupo potássio. Isso é um viés de performance. Como isso é duplo cego, eu não sei. Eu não vou mudar a minha performance. Em contrapartida, quando é um estudo aberto, às vezes não tem como você cegar na potássio. Eu vou cegar na propofol. Isso que cega na potássio. Isso que cegou das multivitamínicas. Murphy, ou seja, mas o que você pode fazer? Fazer coisas coloridas placebo. Você não pode. Não pode ser. Não pode pôr Guarajá Sul e outro que dá no Joyce Lab. Não sabia disso. Sabe? E aí, você mostrou lá para avaliar o viés de performance. Então, você mostrou quanto beta-block cada pessoa recebeu, quanto melhorama cada pessoa recebeu, quanto maquete. Então, você mostrou as condutas. E se você fazer um estudo aberto, e você vai ver um grupo que ganhou muito mais do que beta-block, e outro que não quê, putz, isso aí foi um viés de performance. Mas aqui, você não aceitou, o estudo foi super bem construidinho, a sua orientação eu achei muito claro. Olha, eles tinham viés, porque isso tem isso, tá? Todo mundo tem viés, não tem jeito. Mas eu tentei comprovar esses viés dessa maneira. Deixa eu explicar. Desculpa, que você não. Você tinha uma foto. Só para o Rodrigão que falar, porque o potássio foi diferente, então, porque tem a diferença fazendo análise. É justamente isso. Porque, apesar de ser o potássio diferente, as intervenções para levar o potássio a aumentar o nível não são consideradas. Só é um tipo de potássio. Sim. Não é o cara dá mais do gás, o cara potássio mais alto. Eu acho que essa população chega no estudo já carregada de potássio, né? Na tabela, uma média de 5 de potássio, por exemplo. Os nossos dentes aqui, ninguém já com 5 de potássio não tem. E aí foi legal que assim, foi perdendo esse gente no meio do caminho, foi perdendo, teve uma certo grau de missing, porque o monitor se perdeu. E aí, o que você faz? Se eu tive missing, eu sempre tenho que pensar em como lidar com o missing. E aí, o que você pode fazer é fazer essa análise de sensibilidade que ele fez. Mas, tipo, best case, worst case cenário. Então, cara, se todo mundo caísse nesse grupo, todo mundo caísse no outro grupo, você fazer análise de sensibilidade, de imputar dados, você pode tentar ver, olha, se todo mundo fosse para um lado, se todo mundo fosse para o outro, os resultados mudariam. Se os resultados não mudam quando você pensa em todos os cenários, mais robustos são os resultados. Mais alguma coisa? Deixa eu baixar. Agora, volta a ser, vai do magnésio,